louvor, o Espírito Santo de Deus começou falando comigo. Antes, o meu pensamento de ir para a igreja era de trabalhar, comprar um carro, colocar o som e bagunçar. Era o projeto que eu tinha, que eu pensava. Aí, eu de cabeça baixa, Deus me fez eu lembrar disso. Aí Deus me mostrou tudo que eu vivi. Aí Ele falou assim comigo: eu te dei filho, te dei esposa, te dei casa e te dei carro. E primeiro eu te dei salvação. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Meus planos eram um, os de Deus eram outros. Para muitos, para mim, não ia ter jeito. Às vezes até eu pensava assim. Mas para Deus, Ele investiu na minha vida e por isso eu estou aqui. Lucas capítulo 10. Verso 26. Depois o 28. E depois o 37. Mas vai pular aí só para nós ganhar tempo para a leitura. Amém? Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 10, no verso 26. Olha o que vai estar dizendo. 26. Lucas 10, 26. Aleluia. E ele disse que está escrito na lei, como lês, que é Jesus interrogando o doutor da lei. Aí você vai no 28. E disse: respondeste bem, fazer isso e viverás. Agora o 37. E ele disse: o que sou de misericórdia para com ele? Disse-lhe, pois, Jesus: vai e faz da mesma maneira. O texto que eu li, Jesus, ele vai narrar a parábola do bom samaritano. É um texto muito pregado das igrejas. A gente fala do bom samaritano. Só que a gente precisa olhar fundo aquilo que Jesus queria esclarecer para aquele doutor da lei. Se você for notar a palavra, ele era um doutor da lei. Certamente ele tinha um poder aquisitivo bom, e perante a sociedade ele era bem respeitado. Ele chega interrogando Jesus Cristo acerca, ele fala, a Bíblia fala no 25: eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus faz a pergunta que eu acabei de ler, e ele diz: que está escrito na lei? Como lês? E ele respondendo, isso aqui é o Senhor da lei respondendo para Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. E disse, respondendo bem: faz isto e viverá. Ele estava querendo interrogar Jesus. Como eu disse, ele era um homem bem respeitado. Aí Jesus Cristo, para explicar para ele sobre o amor, ele vai narrar sobre o bom samaritano. A Bíblia vai falar primeiro que desceu um sacerdote, que um homem foi, eu não vou fazer a leitura, mas vou explicar de uma maneira que os irmãos entendam. A Bíblia vai falar que o homem ele foi salteado, roubaram ele, bateram ele. A Bíblia vai falar que ele estava meio morto. E primeiro desce um sacerdote, doutor da lei também, que fazia as petições do homem para Deus e que levava Deus para o homem.
era um homem respeitado, era um homem que tinha uma vida boa, porque eles eram bem cuidados naquela época. Só que a Bíblia vai falar que quando ele vê o homem que foi salteado, que foi espancado no chão, ele passa direto. Aí a Bíblia continua, vai falar do levita, que também tinha uma condição financeira melhor, que tinha trabalhos muito importantes no templo, que cuidava de limpeza, que cuidava de todo o ritual que ia ter ali. A Bíblia vai falar que ele passa de largo também. Aqui Jesus estava querendo falar para aquele doutor da lei. Às vezes você tem um poder, às vezes você tem um dinheiro, mas às vezes falta o amor. E é sobre o amor que eu quero falar nessa noite. Já vem algumas mensagens eu falando sobre amor, e Deus não tirou esse negócio do meu coração, mas precisa entender sobre esse amor. Glória a Deus, aleluia. Falar que ama e não ama, irmãos, não adianta nada. Você pode fazer o que for na obra do Senhor, você pode fazer qualquer coisa, pode fazer de tudo que é mais importante na obra do Senhor, mas se não tiver amor no seu coração, Jesus, ele nos adverte, Mateus capítulo 24, ele vai falar, foi cantado aqui desde o começo, sobre a volta de Jesus. Ele vai falar sobre a volta de Jesus, e ele vai falar que uma das coisas que vai deixar muita gente para trás é a falta de amor. E quantas vezes nós estamos desprezando pessoas que Deus tem um plano na vida dele, por causa de atitudes? Quem somos nós para julgar alguém? Quem somos nós para falar que não tem jeito? Quem somos nós para falar que Deus não tem um plano na vida? Quem morreu na cruz do Calvário não foi eu e nem você, foi Jesus Cristo. E o sangue dele comprou todos aqueles que o aceitam. Glória a Deus, aleluia. Aí a Bíblia vai falar do bom samaritano. O samaritano, irmãos, era odiado por causa da mistura que eles fizeram. O judeu misturou com outra nação, com outro povo, aí o povo judeu começou a odiar o bom samaritano por isso. Aí eu fico pensando, mas será por que Jesus Cristo pegou um povo que era odiado e pegou duas referências grandes, que é o sacerdote e o levita, e incorporou Gabriel nessa parábola? É para mostrar para nós que mesmo nós sendo pequenininhos, que nós sendo pobres, às vezes não temos o que a gente quer, há um coração cheio de Deus que pode ser derramado neste mundo para salvar vidas. Aleluia. Não despreze ninguém, ame as pessoas. Ontem nós recebemos uma notícia triste para quem viveu perto dele. Recebemos a notícia da morte do nosso irmão Albert, jovem este que no começo, quando eu comecei na liderança de jovens com o irmão Roberto, eu lembro a primeira visita que nós fizemos na casa dele. A mãe dele pediu, ele aceitou Jesus, ficou firme, estava dirigindo uma congregação, estava prestes a tomar de conta de uma congregação maior. Naquele dia que aconteceu um acidente com ele, ele ia assumir uma congregação. Teve um acidente de moto, ficou entubado, e ontem Deus recolheu a vida dele.
mas me deu uma dor tão grande, porque eu participei da conversão dele. Estava perto, ele era um menino que ele falava, eles pensavam tudo aquilo, e isso machucou o meu coração. Agora que eu estava no culto, foi um culto cheio do poder de Deus. Na hora que o Neemias chegou em mim e falou: Geraldo, o Albert faleceu. Meu coração entristeceu, porque tinha amor, tinha dedicação, mas Deus sabe de todas as coisas. E às vezes, irmãos, nós estamos passando perto de pessoas e estamos virando a cara. Ele está cheirando mal. Ele está bêbado. Ele nem sabe o que ele está fazendo. Ele está drogado. A Bíblia fala que o bom samaritano, olhando de longe, ele correu. Primeiro, ele deita vinho. Era uma coisa cara naquela época. Depois, azeite. Era uma coisa cara naquela época. Cuida do moço. Põe sobre o seu cavalo, leva para o estalagem. Chega lá, cuida dele. A Bíblia vai falar que ele cuida dele. E ele precisa de ir. Ele vai lá, paga pela hospedagem e fala: se gastar mais do que eu paguei, quando eu voltar, eu pago de volta. Cuidou, colocou sobre os seus ombros. E o que nós estamos fazendo nos dias de hoje é culto de missão. A gente precisa de refletir o que nós estamos fazendo. O Emílio falou uma palavra muito bonita aqui. Quantas pessoas nós já ganhou para Jesus, irmãos? Quantas pessoas a gente já pregou? Faz uma reflexão. Quantas almas nós já trouxe, pelo menos um culto, para ouvir a palavra de Deus? Na parábola, vai contar, tem 4 pessoas aqui: o sacerdote, o levita, o bom samaritano e a pessoa que foi maltratada. Agora eu vou deixar uma pergunta para nós mesmos responder. Quem que nós estamos sendo nessa parábola? O sacerdote, o levita, o bom samaritano, ou a pessoa que está espancada no chão? Se você está se sentindo fraco, com as suas forças acabando, eu quero te dar uma notícia de Deus na sua vida. O bom samaritano está aqui nessa noite e ele quer curar a sua ferida, ele quer te dar uma nova vida e quer te levar você para o céu. Agora, se tem crente com espírito de sacerdote que despreza, sai da frente. Não brinca. Não despreze. Porque a mão de Deus pode chegar sobre a sua vida. Sobre a minha vida. Se você pegar a palavra de Deus, nem Jesus desprezou ninguém. A Bíblia fala de Paulo. Quem conhece a história de Paulo? Era um perseguidor da igreja. Matou Estevão. Estevão com o seu amor. Ele tinha amor, viu? Era crente. Ali era crente e tinha amor. A Bíblia fala que quando Estevão está sendo apedrejado, ele olha para a multidão que estava apedrejando ele e fala: meu Deus, não impute a eles este pecado, porque eles não sabem o que estão fazendo. E às vezes, irmão, só um irmão pisar no nosso pé, na nossa igreja, a gente chega a pensar que o irmão não vai para o céu não, porque fez isso. Irmão, quem é você? Foi você que morreu? Foi eu que morri por alguém? Foi eu que dei o direito de salvação para alguém?
A única coisa que eu posso fazer é o que Jesus ensinou: ide, pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. E quem conhece Jesus, irmãos, e não tem amor no coração, vai me desculpar ao falar isso, você não conhece Jesus. Ai, Geraldo, mas como assim? Não tem como, irmão. Mas conhecer Jesus e o nosso coração ser mau, não amar o próximo. A Bíblia vai falar que o amor cumpre toda a lei. Quem ama não fala mal. Quem ama não despreza. Quem ama não joga de lado. Quem ama não faz coisas mal. Glória a Deus. É noite de nós pedir Jesus Cristo para que mande. É o que está faltando na igreja dos tempos de hoje. Os frutos do Espírito. Não é o batismo com o Espírito, é os frutos do Espírito. Aleluia. Gálatas capítulo 5, 22. Vamos ver qual é o fruto do Espírito. Quem tem isso aqui, irmãos, é mais que vencedor. Mas o fruto do Espírito o primeiro é Amor. Por que o amor está em primeiro lugar? E até Paulo está falando do amor. É difícil, irmãos, quem tem amor não tem o resto dessas outras coisas que vai falar. Vocês sabiam disso? Se você tiver amor, você vai fazer todas as outras coisas que tem a ver. Ó, primeiro, o amor. Quem ama tem gozo na alma. Quem ama tem paz. Quem ama tem longanimidade. Você pode ter certeza disso. Quem ama tem benignidade. Quem ama tem bondade. Quem ama tem fé. Quem ama tem mansidão. Quem ama tem temperança. Vai mais. Presta atenção. Contra essas coisas não há Lei. E o que é que eu falei da lei? Pouca hora. Que o amor cumpre toda a lei. Se nós temos fruto, nós temos amor. Agora precisamos colocar esse amor para fora. Exercer esse amor. Como assim? Na rua da sua casa tem uma pessoa esperando por uma palavra sua. Seja bom samaritano lá. No bairro onde nós moramos, tem pessoas precisando da nossa palavra. Seja um bom samaritano lá. Na cidade onde moramos, tem muitas e muitas pessoas precisando de uma palavra sua lá. Sejamos bom samaritano. Esses dias atrás, eu estava em casa, Gabriel. E eu tenho liberdade de falar com o Espírito Santo mesmo. Eu não fico prender nada, eu falo com ele mesmo. Eu lembro das épocas, das cruzadas, dos cultos livres. Quantas vezes nós saímos dentro das casas pregando. E eu falei com o Espírito Santo, eu questionei ele. Eu falei assim: eu preciso de um companheiro para me voltar a fazer o que eu fazia. A resposta do Espírito Santo para mim foi essa: pregue, que o seu companheiro está lá fora. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo és o teu nome. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, tem muita gente morrendo neste mundo sem conhecer Jesus. Nós estamos de braço cruzado. Nós estamos sendo sacerdotes. Estamos sendo desprevidos aqui.
fala da parábola. Nós estamos passando de lado, nós estamos correndo do hino de Jesus Cristo. Você quer ver a maior prova de amor? Mateus 3,16. É muito falado na igreja. Mateus não, João 3,16. Perdão. Aleluia. João capítulo 3,16. Tem amor maior do que esse? Porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus foi exemplo de tudo para nós: de amor, de mansidão, de temperança, de misericórdia. E nós, quais são os frutos que nós estamos plantando e colhendo neste mundo? É época, irmãos, de buscarmos a Deus, pedir misericórdia, para que nós possamos ficar em pé e ajudando aqueles que precisam também ficar em pé. É época, Gabriel falou isso, de pessoas que estão morrendo no mundo. Ele falou sobre os vídeos. Eu não sei se você já viu. Procure na internet que você vai ver. Eu vi, Gabriel, de um pai e um filho na África. Colocou eles dois, por causa de pregar o evangelho, dentro de uma jaula, uma coisa pequena, um cercado igual dois animais mesmo. Eles atearam algo no chão, gasolina, e riscou o fósforo. Os dois começam a proteger os olhos, pendurar em cima. Aí vem uma 966. Depois que eles já estão bastante queimados, e bate em cima e esmaga os dois no chão. E a gente vendo, o Brasil é um dos melhores países que tem para se viver. Ainda que o governo está tudo desorganizado, mas é o melhor país do mundo. Eu falo isso aí com propriedade. Nós temos a liberdade de ir, de vir, de falar de Jesus, de pregar o Evangelho, e nós estamos de braço cruzado. Deus precisa de uma geração de pessoas de idade, de jovens, de irmãs, de irmãos, com disposição de pregar o Evangelho desses últimos tempos. E aonde estão esses irmãos? Estamos aqui. Ele nos salvou. Ele morreu por nós. É hora de abrirmos a nossa boca e falar que Jesus Cristo ama, que Jesus Cristo transforma, que Jesus Cristo escreve o nome no livro da vida e que Jesus Cristo ainda continua levando para o céu. E como disse, se tiver alguém que entrou aqui nessa noite, que você estiver sentindo desprezado pelo mundo,
Não encontra felicidade em lugar nenhum, porque eu passei por isso. Quando eu estava nas farras, bebendo cachaça, cheirando cocaína, lá no meio eu era o tal. Eu achava o tal. Mas quando eu chegava na minha casa, que eu colocava a minha cabeça no travesseiro, o sono não tinha, a alegria não tinha, as amizades não tinha, mas o bom samaritano me achou. O bom samaritano quer te encontrar nessa noite. Ele tem coisa boa para a sua vida. Ele tem azeite, ele tem vinho para derramar as suas feridas, te fazer um novo homem, colocar seu nome no livro da vida, te levar para o céu. E ainda antes disso, você vai sair dessa cidade pregando, falando que Jesus ele é bom, que Jesus cura, que Jesus salva e que Jesus Cristo leva para o céu. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus Cristo. Aprenda isso. Seja bom samaritano. Aprenda a amar mais, a respeitar mais. A Bíblia fala que o amor ele suporta tudo. Amamos mais e Deus irá fazer coisas grandes na nossa vida. Gabriel me passou a oportunidade para isso. E como ele falou, viu? É ano de colheita, é ano de providência de Deus. Eu já estou vivendo isso. Deus falou comigo muito na virada do ano. Que grandes coisas iam acontecer. Mas precisamos reconhecer mais que Deus ele está no controle de tudo